Duna, a profecia já passou da metade da primeira temporada, faltando apenas 2 episódios para encerrar este primeiro ano. E a série parece estar a passos lentos e muitas vezes andando em círculos. Vamos falar sobre isso. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza? Eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E deixa aquele like bacana no começo do vídeo, isso ajuda bastante o canal. Infelizmente não consegui gravar um vídeo do episódio 3 de Duna Profecia, mas esse terceiro episódio ele mostrou bastante a relação de Tula e Valia, e de como Valia pode ser influente e até mesmo que a voz que ela desenvolveu era algo natural dela, que ela foi aprendendo e descobrindo aos poucos como controlar. E também o episódio desenvolveu toda a trama de vingança que a casa Harkonnen tinha com a casa Atreides. Mas para ser bem sincero, por mais interessante que essa cena e essa trama fosse, pra mim ela não foi tão impactante. Em determinado momento do episódio, ficou clara as intenções de Tula. E também o episódio não conseguiu fazer eu me importar com nenhum dos personagens que foram assassinados pela Tula. Eu também achei que esse episódio 3 foi um pouco mais longo do que deveria. Muita coisa do que aconteceu ali poderia ter acontecido ao longo desses episódios e a série poderia caminhar mais rápido em relação à trama principal e ao desenvolvimento das irmãs Bene Gesserit. Agora vamos falar do quarto episódio, que continua onde acabou o primeiro, com Valia tentando entender o que aconteceu em relação ao Desmond, resistindo à voz. Ela começou a reposicionar as suas peças para uma nova jogada. Isso em relação ao Desmond. Já parte do seu plano em relação aos rebeldes, já falo sobre isso, e estava um pouco mais avançado. Já Tula está sofrendo as consequências do que aconteceu no episódio 2 em relação ao coma de Layla. As meninas, as estudantes da Ordem, não estão nada satisfeitas com o que aconteceu. Aliás, houve muitas consequências em relação a isso. Todas as irmãs ali, as estudantes ali da Ordem, tiveram o mesmo sonho. Sonho esse que faz ligação direta com o Desmond. Não sei se sou eu, mas eu tenho a impressão de que a série está com dificuldade de amarrar todas as tramas e fazer essa conexão entre elas. A conexão está lá, mas pra mim ela não parece tão amarrada. Não sei se é a montagem, a direção, mas eu sinto que as cenas ainda não estão se conectando e faltam apenas 2 episódios para a temporada terminar. E eu não sei bem como essas coisas vão se encaminhar para o fim. Por um lado é muito bom, mas por outro é bem estranho você ficar com essa sensação de estar perdido. A série está tratando de alguns temas, como o ataque rebelde, a relação de Desmond com Arrakis e seus poderes, o imperador, a princesa, seu irmão, e claro, a irmandade das Bene Gesserit, as Verdavidentes, que ainda não tem o nome de Bene Gesserit. Como eu falei, essa ligação existe, ela está lá, mas ela me parece um pouco frágil demais. Qual a sua opinião em relação a isso? Você consegue ver essa ligação entre todas essas tramas? Comente aqui embaixo a sua opinião. E as coisas mudaram bastante, Saluto Segundos, a Casa dos Corrinos, e tanto o Imperador Hávico e a Imperatriz Natália passaram a confiar totalmente em Desmond. Aliás, a Imperatriz começou também a entrar nesse jogo e conseguiu fazer o que queria, conversando com Desmond, falando para ele que o Hávico precisaria de apenas um empurrãozinho. Ele entendeu o que ela quis dizer e tivemos aquela cena mais para o final do episódio, já falo sobre ela também. A confiança é tanta em Desmond que ele praticamente virou o líder dos soldados da Casa Corrino, pedindo para todos eles vasculharem ali as redondezas para acharem as tal das máquinas pensantes. Aliás, Desmond é bem obsessivo com essas máquinas pensantes. Se ele descobrir que as irmãs Bene Gesserit guardam em segredo por anos como será que ele vai reagir? E por falar na descoberta de Desmond pela máquina pensante das irmãs, talvez tenha uma simbologia em relação a isso no primeiro e nesse quarto episódio. Existe uma rima visual de quando Desmond destruiu com a faca a máquina pensante do garoto. No final do episódio, Valia mata um aracnídeo, um animal estranho, da mesma maneira que o Desmond destruiu esse animal. Talvez para mostrar que eles têm força e pensamentos parecidos e que não irão desistir de nenhuma jogada. Falando em jogada, vamos falar sobre Valia e a sua tentativa de criar uma intriga com o plano rebelde para ela ganhar a confiança do imperador e conseguir dessa maneira influenciar ainda mais o império. E mais uma vez, ela não conseguiu prever os passos de Desmond. Parece estar bem adiantado em suas jogadas. E assim, ele conseguiu salvar o imperador, matando todas as pessoas, todos os rebeldes, menos o Atreides. Aliás, esse ator, este personagem está bem apagado nessa série, você não acha? Mas enfim, ele consegue fugir e os outros rebeldes são mortos. Não fica claro se o Desmond não quis atacar o Atreides ou ele não percebeu que ele estava ali. Mas o que essa cena trouxe de novo para o enredo e a mitologia da série é que cada vez que Desmond usa o seu poder, ele sofre bastante também fisicamente e psicologicamente. Ele tem uma visão de Arrakis e do verme, e dentro desse verme há luzes azuis que formam olhos. Aliás, esses olhos são os mesmos que as irmãs desenharam e disseram que Deus está vendo e vai punir elas.
Eu ainda não consegui compreender muito bem essas visões e a relação do Desmond com o Verme, inclusive achei que ia aparecer o Verme como um todo neste episódio, ia revelar como que o Desmond sobreviveu, mas provavelmente isso vai ficar só para o último episódio. Mas voltando, essa cena, Desmond ele acabou se machucando, se ferindo e com isso derramando um pouco de sangue que a irmã Valia acabou coletando para dessa maneira conseguir traçar a linhagem de DNA de Desmond e descobrir quem é esse personagem, de onde ele veio. Agora, se isto foi um erro de Desmond ou foi proposital, ainda não se sabe. Será que é através dessa linhagem genética que vamos descobrir o que realmente aconteceu com Desmond? E por falar em Desmond, eu tenho a impressão de que ele não se encaixa no universo de Duna. Talvez seja essa a intenção da direção e da sua atuação, mas para mim ele parece muito fora. O que você acha em relação a isso? Você tem essa mesma impressão do que eu? Eu tenho essa impressão com outros personagens também, que é o caso do Darian Atreides. Pra mim, como eu comentei, o personagem é completamente apagado e não se desenvolveu nada até agora. E ele não é o único. A princesa, o irmão dela, o príncipe, as estudantes da Irmandade, eu não consegui ver um desenvolvimento interessante dessas personagens nesses 4 episódios até aqui. Tirando Tula e Valia, que são os personagens mais interessantes, aliás, eu estou gostando bastante do desenvolvimento da Tula, do Imperador e da Imperatriz também. Tirando esses personagens, para mim, todos os outros não se desenvolveram bem, estão completamente apagados. Por exemplo, toda a trama rebelde, o plano dessa trama, ele não é mostrado para a gente não consegue torcer para nenhum dos lados, nem para os rebeldes, nem para o Imperador. A trama simplesmente parece que está lá apenas para os roteiristas empurrarem a história para frente. Mais uma vez eu digo, se ela fosse excluída, outra coisa acontecesse no lugar, talvez fosse mais interessante. Acredito, inclusive, se a trama rebelde fosse acontecendo sutilmente, sem a gente ter informação sobre ela, para naquele momento descobrirmos que alguns personagens são rebeldes, talvez ficasse mais interessante. Mas como eu falei na minha primeira resenha, não dá para ficar aqui especulando de como poderia ser e sim conversar sobre o que foi e o que está sendo, não é verdade? Eu estou com a impressão de que a série está se estendendo demais nessa primeira temporada para que dessa maneira seja renovada para outras temporadas. Porém, como eu disse, ela parece estar andando em círculos ainda, colocando várias coisas novas e várias referências ao universo de Duna como um todo, mas dentro dessa primeira temporada até agora, a história parece não conseguir se condensar por si só. É claro que ainda faltam 2 episódios e eu posso me surpreender bastante em relação ao que pode vir ainda, mas eu estou gostando bastante da série e com muita expectativa para um final épico e várias outras referências ao universo de Duna também. Principalmente a trama de Tula com a Layla. Acredito que muita coisa vai se desenvolver aí agora que ela realmente conseguiu sair do coma. Aliás, ela sai do coma de uma maneira bem estranha e já com os olhos claros, devido provavelmente à especiaria. Antes de mostrar que a Layla acordou de seu coma, Tula, ela teve um sonho, mostrando que está disposta a fazer qualquer coisa para guardar o seu segredo, inclusive matar uma das alunas. E foi depois que ela acordou desse sonho que percebemos que Layla está viva. Aparentemente, pois esta imagem toda da Layla viva pode ser um outro sonho de Tula. Aqui voltando a falar da produção da série como um todo, eu achei que a execução dessa cena da Layla acordando e da cena anterior do Desmond assassinando a célula rebelde, eu achei simples, não foi muito bem executada. Não sei se foi a montagem, se foi a direção, se foi a trilha sonora, mas para mim, eu não consegui ver dentro dessa produção o peso que essas duas cenas têm. E elas têm, o roteiro mostra que elas têm. Mas voltando a falar de Tula e Layla, se ela realmente acordou do seu coma, o que eu acredito que sim, ela seria então a pessoa que nasceu 2 vezes. E ela também seria este fantasma, pois ela voltou dos mortos e nasceu uma segunda vez. E isso muda bastante as coisas, o que para mim começa a ficar mais interessante ainda, se não for realmente o Desmond. Então são 2 pessoas relacionadas a essa profecia. O Desmond, com suas cicatrizes, e a Layla, que nasceu 2 vezes e que provavelmente vai estar mudada em relação ao que era anteriormente. Então ela talvez seja o fantasma citado pela irmã Doroteia. Vamos agora então falar do final da série, o que foi bem interessante e mais referências ao universo de Duna, que inclusive nem apareceram no filme ainda e já apareceram aqui na série. Estou falando da cena final, onde Valia conversa com o seu irmão. Por um determinado momento eu pensei que ela estava imaginando ou tendo uma alucinação, mas não, descobrimos que Theodosia é quem estava metamorfoseada no irmão de Valia. Aliás, Theodosia ela já tinha citado mais de uma vez que teria um poder e que não gostava de usar esse poder. Seria Theodosia então uma dançarina facial? Os dançarinos faciais eles são resultados de uma engenharia genética do grupo das Bene Stielax. E isso é interessante, pois 10.000 anos depois, onde se passa a história do filme, todos esses poderes, a voz, os dançarinos faciais já estão bem desenvolvidos. Talvez a série vai mostrar para a gente que cada pessoa desenvolveu interiormente
uma habilidade, como a voz no caso da Túlia, e da metamorfose no caso de Theodisia, e conseguiu transmitir para outras gerações para chegar na Irmandade Bene Gesserit no universo de Duna, do filme e dos livros do Frank Herbert. Se você gostou desse episódio, concorda comigo, discorda de mim? Qual a sua opinião sobre o quarto episódio de Duna, a Profecia? Vamos debater sobre esse episódio aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. E se inscreva também se não for inscrito ou inscrita, botãozinho aqui embaixo. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desse aqui também. Aqui em cima, uma playlist só sobre Duna. Muito obrigado e até a próxima!